O Saber Direito desta semana faz um panorama do direito tributário, explica o Simples Nacional, os critérios e vedações, o investidor anjo, o microempreendedor individual e faz uma análise jurisprudencial. As aulas são com a professora Luciana Gualda. Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Luciana Gualda, sou especialista em Direito Tributário e Planejamento Tributário, também sou mestre em Direito Tributário Internacional e advogada tributarista. Estamos falando sobre o Simples Nacional e essa é a nossa terceira aula. Nessa aula, o que nós vamos ver? Nós vamos falar sobre os tributos que estão incluídos nessa sistemática, aqueles que não podem estar incluídos, ou seja, estão excluídos dessa sistemática do Simples Nacional, ok? E vamos falar também sobre a forma de tributação. Como é que é isso? Como é que é a base de cálculo? Como é que são as alíquotas? Essa tributação ela é progressiva, ela é regressiva? Como é que ela se dá? Ok? Tudo isso nós vamos ver nessa aula 3. Vamos começar então? Olha só, vamos falar sobre os tributos que estão incluídos. Lá no artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006, nós temos os seguintes tributos que estão incluídos nessa sistemática. Tá? Nós temos o imposto de renda da pessoa jurídica, nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos que vai para a Seguridade Social, tá? Nós temos o PIS, que também vai lá pagar o seguro-desemprego, nós temos o COFINS, a COFINS, que vai também para a Seguridade Social. Nós temos, além disso, a contribuição previdenciária patronal. Existe uma contribuição que vai para a Previdência, que é a empresa que recolhe, que é a patronal, além daquela que os empregados recolhem, que é o INSS, que vai para a Previdência própria deles, mas existe uma que é o próprio empregador paga, tá? Que é a contribuição previdenciária patronal. Além disso, nós podemos ter aí também incluído o IPI, se essa atividade for industrial, tá? E podemos ter incluído o ICMS, ou no caso, ou o ICMS ou o ISS. ICMS se for sobre circulação, venda de mercadorias e alguns serviços que estão aí sobre a competência estadual, serviço de transporte intermunicipal, interestadual, comunicação, energia elétrica, distribuição de combustíveis ou o ISS se for outros serviços, aqueles serviços que são de competência do município previstos lá na Lei Complementar 116 de 2003, que traz lá todos os serviços que estão inseridos aí na competência municipal, ok? Então, esses são os tributos que estão inseridos nessa sistemática. O que ocorre? Dentre esses tributos que estão inseridos nessa sistemática, eu falei para vocês que tem o ICMS, mas em todos os casos? Não, não é em todos os casos. Por quê? Porque aqueles casos em que a empresa recolhe como substituto tributário, a substituição tributária, aí, nesse caso, não há possibilidade desse recolhimento ser único, porque está recolhendo para uma outra pessoa, por terceiro. Então, na substituição tributária, não, ok? Também, quando esse tributo ele é recolhido, numa fase única, também não é possível. Então, existem algumas exceções, ok? O que ocorre, com relação a PIS e COFINS, que eu falei para vocês também que estão incluídos. Todo PIS e toda COFINS? Não. Quando for um PIS e COFINS decorrente de importação, porque incide PIS e COFINS na importação de serviços, e produtos. Então, veja que nessa importação de serviços e produtos, esse vai ter que ser recolhido apartado. Além disso, o que mais? O ISS, Imposto que Incide sobre Serviço, ele é todo? Não, também aquele que é em substituição tributária, também não vai ser recolhido por essa sistemática, ok? Bom, só para trazer as exceções aí. O que mais? Nós vamos ver que, além disso daí, o que podemos tecer sobre alguns comentários, Então, relembrando que no tocante a competência da União, nós temos aí, vai ser claro que vai ser arrecadado numa guia única, uma guia única de arrecadação, por isso é que unificou, fica mais fácil. E aí,
como é que fica? Porque vai arrecadar aí o imposto de renda da pessoa jurídica, as contribuições que são de competência da União também, ora, isso já fica para a União. Mas e quando for o ISS? Quando tiver o IPI também é da União, quando tiver o ICMS, como é que vai ser essa repartição? Então, veja que a própria lei prevê que essa repartição, uma vez recolhida, essa repartição tem que ser feita para esses estados ou para esses municípios sem qualquer possibilidade de vedação, de não repasse, ok? Bom, vamos lá então. Com relação, eu falei para vocês que também vai ser recolhido a contribuição previdenciária patronal, Não vai ser em todos os casos, né? Existem lá o caso do anexo 4, né, que tem alguns serviços ali que ou seja, naqueles serviços lá do anexo 4, não está ali presente a contribuição previdenciária patronal. Eles não vão recolher nesse sistema simplificado, Que serviços são esses? Olha só, né, exceto, né, a construção de imóveis, de obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores, além disso, serviço de vigilância, limpeza ou conservação e serviços advocatícios, ok? Então, existe para esses serviços aí, não vai haver o recolhimento, nesse bolo não vai haver o recolhimento da contribuição previdenciária patronal, só para esses, ok? E aí, o que acontece? Se vocês derem uma olhada aí no anexo 4, vocês vão ver que comparando o anexo 4 com o anexo 3, né, o anexo 5, vai ter uma faixa, uma alíquota menor. Por quê? Porque não está incluindo a contribuição da Previdência aí, referente, né, à patronal, ok? Bom, e vamos falar daqueles que não estão incluídos. Então, vocês viram os que estão incluídos, com algumas exceções, e vamos passar agora para aqueles que não, aqueles tributos que, em hipótese nenhuma, estão incluídos nessa sistemática de recolhimento. Quais são? São aqueles previstos lá no parágrafo 1º, incisos do artigo 13 da Lei Complementar 123 de 2006, que é o Simples Nacional. Quais são? Nós temos o IOF, O IOF é aquele imposto que incide sobre operações financeiras, seguro, câmbio, esse imposto não está incluído, ok? Então, se a sua empresa é optante do Simples Nacional e você recolheu lá a guia, né, a guia de arrecadação do Simples, agora é até digital, tá super moderno, você recolheu, mas você tem alguma operação que incide IOF, você vai ter que fazer o recolhimento apartado. Não ache que isso já está englobado, porque não está. Não está dentro dos tributos que estão incluídos. O que mais que não está incluído? Imposto de importação, imposto de exportação. Então, se você importa, a sua empresa importou e incide naquela operação imposto de importação, isso não está incluído na sistemática do Simples, bem como imposto de exportação também não está, ok? Não tem essa previsão lá dentre os incluídos. Pessoal, o ITR, O ITR não está englobado também, Não é um daqueles impostos de competência da União que não está englobado aí na sistemática do Simples. Claro que, né, se você tiver uma propriedade, se essa empresa funciona numa propriedade rural, uma atividade aí agrícola, industrial, agroindustrial, numa propriedade rural, mesmo assim, você vai ter que recolher apartado. Claro que vai ter incidência do ITR, mas não vai estar junto naquela guia, porque não faz parte dos tributos incluídos na sistemática do Simples Nacional, ok? O que mais que nós temos que não está inserido? Voltando aqui, nós temos o imposto de renda relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicação de renda fixa, ou variável. Então, se essa pessoa jurídica, ela aplica em renda fixa ou variável, tem aqueles rendimentos, aí esse imposto de renda, para isso, não vai estar embutido, você vai ter que recolher apartado, ele tem uma sistemática apartada. O que mais? No imposto de renda também relativos a ganhos de capital, quando você alienar os seus bens do ativo permanente, então você está alienando um bem lá que você tem na sua empresa, né? Projetores, está alienando aquilo ali, Então, do seu ativo, não é daquilo que você revende, é daquilo que você tinha, mas que você não quer mais porque você está adquirindo um outro e você vendeu, certo?
e aí existe um ganho de capital nisso daí. Vamos supor que você tenha, a empresa tem um imóvel, a pessoa jurídica tem um imóvel, tá? E ela vende esse imóvel, ela comprou por um determinado valor, comprou por 1 milhão, tá? Mas agora ela quer uma outra sede, ela já comprou um outro para uma outra sede muito maior, tá? Já reformou e ela quer vender esse imóvel, certo? Quando ela vender, ele vai estar a um preço de venda que não é o mesmo da compra, porque, né, existe aí toda uma atualização do mercado, né? E aí o que ocorre? Vai ter um ganho de capital, tá? Então, que é o valor que você de venda hoje diminuindo do valor que você adquiriu, ok? Então, sobre esse ganho de capital, essa diferença, vai incidir o imposto de renda, tá? Que também não está ali junto com a sistemática do Simples. O que mais? Contribuição provisória, no caso, né, da CPMF, eles ainda têm essa disposição da CPMF, tá? Veja que a CPMF era uma contribuição, né, provisória que incidia sobre movimentação financeira, nós não temos mais essa contribuição, tá? Mas ainda está lá regulamentada ali como não incidente, ok? Então, se viermos a ter nova contribuição provisória sobre movimentação financeira, não está embutido dentro daquelas contribuições, essa é uma contribuição totalmente diferente, não vai para a Seguridade Social, ok? Bom, o que mais? Vamos falar sobre o FGTS também não está, né, inserido aí, tá? Também aquela contribuição para a Previdência relativa ao trabalhador, o INSS também não está previsto aí, isso tem que ser recolhido e geralmente há um regime de substituição tributária onde a empresa é que retém, ela que recolhe, para não repassar direto para o trabalhador e ele acabar não recolhendo, ok? Então existe esse regime, não está incluído, né? O que mais? Imposto de renda relativo a pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica, pessoas físicas, tá? E contribuição do PIS e COFINS e IPI quando incidirem na importação de bens. O que mais? Também não vai incidir no ICMS quando ele for originário de substituição tributária. Mais uma vez, quero chamar a atenção para vocês no seguinte, né? E eu vejo que há muita confusão nesse sentido, tá? O que é essa substituição tributária, né? Então, vamos reforçar isso. A substituição tributária é um mecanismo que foi encontrado, né, e está presente nas leis para facilitar a arrecadação e a fiscalização. Então, veja, determina que um terceiro, que não é aquele que é o contribuinte, recolha o tributo que seria devido pelo contribuinte. Ora, que coisa estranha. No primeiro momento parece estranho, mas vejam, quando nós temos a nossa retenção, os trabalhadores seletistas, todos têm retenção do imposto de renda na fonte, né? A própria fonte que vai te pagar, em vez de te pagar o valor bruto, ela é obrigada por lei a reter o imposto de renda e recolher aos cofres públicos e a contribuição também do seu INSS e recolher lá para os cofres públicos, como se fosse você. Por que a lei faz isso? Porque se deixar para que os trabalhadores, né, façam isso, provavelmente vai haver uma evasão, né, muito grande, ou seja, uma evasão fiscal, os trabalhadores simplesmente vão falar, não vou recolher coisa nenhuma. E para fiscalizar seria muito difícil. Aqui, para ver se está sendo recolhido, o que a administração tributária faz? A administração tributária, ela vai atrás da fonte pagadora, pede todas as guias de pagamento da fonte pagadora, tanto dos tributos próprios dela, como contribuinte, quanto daqueles que ela tem que recolher por conta da substituição tributária. E aí verifica se está sendo feito da forma correta. Muito mais fácil de fiscalizar e a arrecadação é certa. E aí você, como, né, trabalhador, recebe o líquido. Não precisa se preocupar com isso, né? Então, é bom, ok? Principalmente, né, em termos de cofres públicos, porque não vai evitar, assim, uma evasão fiscal, que aquilo não seja recolhido aos cofres públicos, ok? Omissão, né, de receitas e evasão, ok? Bom, vamos voltar aqui, nós estamos falando então, né, dos tributos que não estão incluídos nessa sistemática e aí estávamos falando do ICMS na substituição tributária. Então, entendendo que a substituição tributária, ela não existe só para o ICMS,
ela existe para o ICMS, ela existe também para outros tributos ISS, certo? Mas o que ocorre? A gente vê assim o tempo inteiro, né, no ICMS, vê também em outros tributos federais. Aquilo que for a título de substituição tributária, tá, não está dentro do Simples Nacional, porque o Simples é o que você recolhe como empresa, não o que você recolhe porque a lei determina que você recolha por outro. Então, você vai ter que continuar cumprindo essa exigência da lei, ok? E para isso, né, vamos testar o seu conhecimento? Vamos fazer um quiz? Vamos lá? Sobre os tributos incluídos na sistemática do Simples Nacional, é correto afirmar que, tá? Nós falamos sobre isso, vou ler aqui para vocês pensarem aí. Letra A, o IPI não está incluído. Letra B, o ICMS está incluído sem nenhuma exceção. Letra C, a contribuição previdenciária patronal está incluída com exceções. Letra D, o ISS não está incluído. E aí, pessoal, o que vocês acham? Pensem aí. Vamos chamar a resposta? Letra correta é letra C. Por quê, gente? Olha só, a letra A, tá? A gente sabe que o IPI vai estar incluído sim quando? Quando for o caso de produtos industrializados. Então, nas indústrias vai estar incluído. Letra B está errada porque está falando que o ICMS está incluído. Isso é verdade, sem nenhuma exceção. Tem exceção. Uma das exceções é substituição tributária. Nesse caso, substituição tributária vai ter que ser recolhido em apartado aquilo que for no regime de substituição tributária. Letra C, a letra correta, porque realmente a contribuição previdenciária patronal está incluída, mas tem exceções. Que exceções? Aquelas atividades onde vai incidir ali, né, aquele anexo 4, construção civil, limpeza, entre outras que nós já falamos. Então, admite, né, exceções, letra correta. Letra D, está dizendo que o ISS não está incluído. Nós vimos que, sim, ele pode estar incluído quando, né, da prestação de serviços, ok? Então, letra correta é a letra C. Pessoal, voltando aqui, nós estamos falando, então, daqueles tributos que não estão incluídos na sistemática aí do Simples Nacional, ok? Bom, então, falamos do ICMS, né, no regime de substituição tributária, também tributação concentrada em uma única etapa. O que é isso? Tá? O ICMS também, a própria Constituição prevê que ele pode ter uma incidência única, numa única etapa. Via de regra, né, a gente vê o ICMS incidindo em cadeia. Toda vez que há uma comercialização, ele vai incidir, certo? Mas existe também previsão na Constituição para o ICMS monofásico, que incide numa única fase. Nesse caso, tá, não vai estar englobado aí dentro dessa sistemática do Simples Nacional, ok? O que mais? O ICMS também, né, devido por terceiro, tá, que é a substituição também, né? O ICMS, aquele que é cobrado, tá, na entrada no território do Estado ou do Distrito Federal de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização. Então, se esse petróleo, lubrificante, combustível, né, líquidos e gasosos dele derivados, entrarem no Estado ou no Distrito Federal, vai incidir, mas não vai estar incluído nesse ICMS que já se apura aí, tá, em regime do Simples Nacional. Vai ter que ser pago recolhido de forma apartada, ok? Bem também com relação à energia elétrica, que incide ICMS, mas quando não for destinada à comercialização ou industrialização. Outro também, né, o ICMS também quando houver o desembaraço aduaneiro. O que é esse desembaraço aduaneiro? Tá? Esse desembaraço aduaneiro é quando a mercadoria ela entra no país, tá, por algum porto alfandegado, ok? O que é isso? Ela pode entrar, né, por um porto alfandegado, quando a gente fala, não quer dizer que é um porto mesmo, tá? Pode ser um aeroporto, pode ser um porto, pode ser uma via térrea, né? Então, veja que toda vez que entra-se mercadoria estrangeira, tá, numa dessas
num desse porto onde tem alfândega, ao desembaraço aduaneiro, que é a verificação daquilo que você solicitou nessa importação é aquilo que consta na nota, né, no invoice, na nota que você solicitou, nas quantidades, nos valores, tá? Isso é o desembaraço aduaneiro, ok? Então, veja, o ICMS, quando é decorrente, né, desse formato, tá? Ele também vai ter que ser recolhido em apartado, ok? Pessoal, voltando aqui, né, o ICMS também na aquisição, manutenção e estoque de mercadoria, que não tiver documento fiscal. Então, veja, toda vez também que a gente tem, e aí isso não vai valer só, né, principalmente para o ICMS e ISS, tá? Veja que quando você está com uma mercadoria e você não tem a nota fiscal, ou essa nota fiscal foi fraudada, tá? Foi adulterada, também esse recolhimento, tá? Não vai ser um recolhimento por meio, né, apartado, não vai ser esse recolhimento que está aí, tá? Descrito aí no Simples Nacional, ok? Nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação de recolhimento, né? Com relação também, né, não vai ser devido o ISS, então ICMS em todos esses casos, chamando a atenção para a substituição tributária. O ISS, ele é devido, mas existe exceção. Quando é que não vai ser devido? Substituição tributária também, tá? Quando você estiver recolhendo, a pessoa jurídica estiver recolhendo porque determinação legal, recolhendo por terceiro, no lugar de terceiro, tá? Não, né, de operação própria, tá? E também na importação de serviços, aí isso vai ser recolhido, esse ISS vai ser recolhido em apartado. O que mais? Demais tributos de competência, né? Aí a lei veio, né, com uma coisa bem genérica, dizendo o seguinte, olha, outros que não estão incluídos são todos os outros que não estão listados, tanto da União, Estado, Distrito Federal e municípios que não estão relacionados nos anteriores, ok? Então aí se não tiver relacionado como estando incluído, ele não está incluído, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, tá, da forma de tributação. Como é que é essa forma de tributação do Simples Nacional? Veja que esse regime, né, que é simplificado, tá, ele traz uma forma de tributação como? Ele traz lá os anexos, então vocês vão ver que na lei complementar, tá, 123 de 2006, que é o Simples Nacional, existem 5 anexos. E quando vocês olham para esses anexos, o que que vocês vão observar? Ah, primeiro, tem uma variação, começa lá, né, até 180 mil, uma faixa. Depois uma segunda faixa de 180 mil,01 centavos até tantos mil. E vão ter 6 faixas, tá? Então tem 6 faixas ali, onde o último valor é 4.800.000, ok? Então dá todo esse, né, essa, vamos dizer assim, amplitude para ver em que faixa aquele contribuinte optante do Simples vai recolher, ok? Então, o que que nós temos aí? 6 faixas, o regime de tributação, nós temos 6 faixas. E essas faixas correspondem ao quê? Correspondem à receita bruta, limites de receita bruta. Se ele, então, tem receita bruta de X até X mais 1, ele está na primeira faixa. E assim sucessivamente, aonde é que ele vai estar enquadrado aí dentro dessa, né, dessas faixas. Então, para todos os anexos, nós temos 6 faixas. E vocês podem observar, tá, que essas 6 faixas correspondem também a 6 alíquotas distintas, certo? Então, nós temos alíquotas distintas também. Quando nós temos, então, alíquotas que são, né, aumentadas, que são alteradas em razão dessa receita bruta, dessa base de cálculo onde ela vai ser aplicada, nós temos o que chamamos de progressividade de alíquotas, tá? E esse sistema, então, do Simples Nacional é um sistema progressivo. Isso quer dizer que aquele que tem uma receita bruta maior vai pagar mais, a alíquota é maior. Aquele que tem uma receita bruta menor vai pagar, né, menos, ok? E interessante porque isso, né, atende aí o que traz a Constituição Federal,
que é, sempre que possível, né, essa característica aí de progressividade, ou seja, de respeitar a capacidade econômica de quem está pagando. Verificar o seguinte, olha, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, quem não tem para pagar não paga nada. Né? Então, faz um pouco, né, chama um pouco, né, vem à tona esse princípio da capacidade contributiva, ok? Então, como regime de tributação, o que nós temos? Nós temos essas 6 faixas, tá? Que tem a base de cálculo e as alíquotas. Nós então sabemos que é progressiva, há uma progressividade nessas alíquotas, ok? E, além disso, nós temos 5 anexos. Então, dentro desses 5 anexos, como é que a empresa vai se enquadrar? Ela vai ver qual é a atividade dela. A atividade é indústria. A indústria, você procura lá, anexo 1. Anexo 1 é comércio, então não é para a indústria. Tá? Lá no anexo 2, indústria, ok? Então, é ali que ela vai observar qual é a faixa que ela está, qual é a alíquota que vai ser aplicável, ok? Inclusive, numa planilha abaixo, como é que é o produto, né? O resultado disso, como é que vai se dar a repartição entre os entes. Quanto que cada tributo tem ali de partição naquilo, tá? Quanto que vai ser destinado para cada tributo específico, ok? Então, é dessa forma que nós verificamos. Se, por exemplo, a pessoa jurídica for, né, de uma atividade aí, de serviços, tá? Serviços, né, você vai verificar qual é o anexo específico. Só que tem um probleminha. Para serviços, nós temos anexo 3, anexo 4 e anexo 5, ok? E aí você fala, que beleza, eu vi aqui que no anexo 4 a alíquota é bem menor. Vou para o anexo 4, não é assim não. Tá? A própria lei complementar vai dizer que serviços é que estão na 3, que serviços que estão na 4, que serviços que estão na 5, ok? Então, você vai ter que observar isso também, tá? Então, voltando aqui, né, falando sobre a forma, né, de tributação, nós temos 6 faixas de faturamento, nós temos, então, 5 anexos que representam as tabelas, comércio, indústria e 3 de serviços, tá? E nós temos, então, essas tabelas, tá? Cada uma, né, para atividade específica, observando as considerações que são realizadas aí pela Lei Complementar 123 de 2006 nesses anexos. A título de exemplo, tá? Só para vocês terem uma noção, olha só, no anexo 1, e esses anexos vão sendo modificados. Com as alterações que se seguem à Lei Complementar 123 de 2006, esses anexos vão sofrendo alterações também, tá? Então, veja, essa última que está vigente, né? Nós temos comércio, né, no anexo 1, e nós temos o seguinte, primeira faixa até 180 mil, alíquota 4%. Então, em cima da receita bruta, vai ser aplicada uma alíquota de 4%. E aí, então, está se recolhendo aí o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, lucro líquido, PIS, COFINS, exceto importação, exceto aquilo que, né, tem que recolher apartado, tá? E que mais? Como é contribuição previdenciária patronal e como é comércio, o ICMS, ok? Então, veja, esses 5 tributos estão dentro dessa única alíquota de 4%, tá? Bom, e assim sucessivamente. Essa tabela aí referente ao comércio, as alíquotas variam de 4% a 19%, a depender da faixa. A última faixa, que é a 6ª faixa, vai de 3.600.000 e 1 centavo até 4.800.000, ok? Bom, tem os percentuais de repartição, tá? Depois vocês podem dar uma olhada a título de curiosidade, como é que é feito isso. No anexo 2, nós temos, então, a planilha referente à indústria. Olha só como que, né, na indústria nós temos alíquotas variando de 4,50% a 30%. Tá? Então, as faixas são as mesmas para todas. Tá? Então, ela vai variar de 4,50% até 30%. Lembra que lá no comércio é 4 a primeira, né? 4 a primeira e 19 a última. Já na indústria, 4,5 a primeira, tá? E 30 a última, 30%, ok? Então, incide mais pesadamente. Mas o que é que tem na indústria diferente? Olha só, na indústria tem mais tributo embutido também, porque tem o IPI, tá? Né? Tem a contribuição
previdenciária patronal e tem o IPI. Então, também, né, só o IPI aí, né, já dá essa diferença, ok? E o ICMS também, né? Também tem o ICMS, não deixa de ter não, tá? Bom, o anexo 3 é serviços, tá? Varia, tem uma variação aí de 6% a 33%, tá? No anexo 4, nós temos uma variação, também é serviços, mas serviços, alguns serviços, não são todos os serviços, tem uma variação de 4,5% a 33%, e o anexo 5, 15,5% a 30,5%. Mais uma vez, né, lembrando que a opção não é, vou escolher a que tem a tabela mais baixa para minha faixa, não é assim, tá? Você tem que olhar o que a própria Lei Complementar 123 de 2006 fala sobre isso, tá? Então, você vai optar de acordo aí com as regras para ver se naquela prestação de serviço vai incidir a 3, a 4 ou a 5. A 4 é a mais fácil porque os serviços são específicos. Aí você vai ficar entre a 3 e a 5. Pessoal, antes da gente continuar, tá? Vamos chamar o próximo quiz? Vamos testar o conhecimento de vocês. Vamos lá? Em relação aos tributos que são excluídos da sistemática do Simples Nacional, é correto afirmar que, letra A, o IOF, Imposto de Importação, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, entre outros, ou a letra B, IOF, Imposto de Importação, Imposto que incide sobre produtos industrializados, entre outros, ou seria a letra C, IOF, o ICMS na substituição tributária, o Imposto Territorial Rural, entre outros, ou aquilo que está na letra D, Imposto de Importação, Imposto que incide sobre a exportação, Imposto que incide sobre produtos industrializados, entre outros. E aí? Quais dessas, né, alternativas é que nós temos tributos que estão excluídos da sistemática do Simples Nacional? Pessoal, peço aí, né, a resposta, pensem um pouquinho, peço aí na resposta do quiz. Vamos lá? Resposta é a letra C, ok? Vejam, a letra A, por que a letra A está errada, né? Veja que ele coloca ali, dentre os que ele relaciona, ele coloca o imposto de renda da pessoa jurídica. E nós sabemos que o imposto de renda da pessoa jurídica está incluído na sistemática do Simples, ok? Então, está errada por isso. Letra B. A letra B está errada porque ele coloca o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, está incluído, sim, na sistemática do Simples, quando nós estivermos tratando de indústria. Então, está errado também. Letra C, a letra correta, porque o imposto que incide sobre operações financeiras, seguro, câmbio, tá? Créditos, né? É um imposto que não está incluído. O ICMS, quando ele é decorrente de substituição tributária, nós vimos também que não está incluído. O ITR, que é o imposto que incide sobre, né, a propriedade territorial rural, também não está incluído. Então, letra certa, letra C, e a D está errada, por quê? Porque ele traz aí, né, o IPI, novamente sabemos que o IPI está incluído, ok? Vamos lá, então? Bom, vamos continuar, então, o que nós estávamos falando, nós estávamos analisando aí a parte dos serviços. E, de acordo com os serviços, nós temos 3 anexos, lá na Lei Complementar, né, 123/2006, que a gente está falando aqui do Simples Nacional. Então, o que ocorre? Nesses 3 anexos, o primeiro não vai ter problema nenhum, porque é relativo ao comércio, o segundo anexo é relativo à indústria, já terceiro, quarto e quinto anexos são referentes a serviço. E aí, né, como enquadrar esses serviços? Então, vamos ver como é que fica esse enquadramento com relação aos serviços, certo? Para que a gente faça isso, né, olha só, primeiro a gente tem que observar o seguinte, o anexo 3 são serviços comuns, ok? O anexo 4 são serviços específicos e determinados. Quais seriam? E são só esses que eu vou elencar aqui para vocês, que são os que a lei elenca, tá? Construção civil, limpeza, conservação, vigilância, paisagismo, decoração de interiores e serviços advocatícios. Esses serviços que eu elenquei,
o anexo que vai ser aplicado, logo a planilha que vai ser aplicada, alíquotas que vão ser aplicadas, vão ser aquelas referentes ao anexo 3. Não está englobado nesses serviços. É serviço geral, vai lá para o anexo 3. E o anexo 5, como é que fica? Olha só, o anexo 5, tá? Para você saber se a atividade vai estar no anexo 3 ou no anexo 5, você vai ter que verificar o tal do fator R. O que é esse fator R? Pessoal, esse fator R é a somatória de tudo que essa empresa, essa pessoa jurídica optante do Simples, que é prestadora de serviço, paga como folha de pagamentos, também prolabore e todos os encargos decorrentes daquela folha de pagamento. Então, soma isso tudo, certo? E divide aí pela receita bruta da empresa. Se você soma isso tudo, divide pela receita bruta e dá um percentual maior do que 28%, né? Então dá acima de 28%, e isso vai estar embutido aí, né, na tabela 3, ok? Ou seja, vai ter a alíquota de 6% a 33%. Se for abaixo de 28%, vai estar na tabela 5, que vai ter alíquotas de 15,5% a 30,5%. Ou seja, as alíquotas iniciais são bem maiores da tabela 5 do que da tabela 3, ok? Mas o que é esse fator R? Por quê, né? O porquê desse fator R? Pessoal, olha só, esse fator R nos traz justamente se a empresa, né, tem muitos funcionários, tem uma folha de pagamento grande. Se ela der, então, acima de 28%, quer dizer que a empresa emprega bastante. Se ela emprega bastante, se ela tem muitos funcionários, claro que ela vai ter um benefício de poder utilizar uma tributação melhor, certo? Ou seja, se ela está empregando mais, ela está, né, tá cumprindo a função social da própria empresa, da própria pessoa jurídica, e por conta disso ela tem um benefício, né, que é justamente poder aplicar o anexo 3 aí, que nas faixas iniciais tem uma redução em relação às alíquotas, ok? Agora, se isso dá inferior, nessa conta, dá inferior a 28%, então ela não está empregando tanto, ela já não vai poder se utilizar do anexo 3, ela vai cair lá no anexo 5, onde as alíquotas são diferentes. Começa por 15,5%, ok? Pessoal, então esse é o fator R para definir aí, no caso de prestação de serviços, se vai ser aplicada o anexo 3, as alíquotas referentes ao anexo 3 ou ao anexo 5. Já no anexo 4 não há o que comentar muito, tecer vários comentários. Por quê? Porque lá as atividades são aquelas, estão já todas pré-determinadas, pré-definidas, ok? Bom, para isso eu vou citar aqui um outro livro, né, de onde eu trouxe essa referência, que é um livro bem interessante, tá? Ele é de um contador, então é uma linguagem bem prática, bem direta também. E aqui é muito interessante esse livro do Cleôncio, eu vou fazer uma referência a ele, ok? Olha só, página 102, deixa eu abrir aqui. Bom, algumas atividades da prestação de serviços podem ficar sujeitas ao anexo 3 ou ao anexo 5, dependendo do seu fator R, indicador do grau de gastos com folha de pagamento. Se igual ou superior a 28%, a carga tributária da empresa será menor, certo? Então, veja que ele está, essa empresa, né? Se tiver empregando mais, uma folha de pagamentos maior, ela vai ter um benefício de ter uma carga tributária menor, ok? Então, vamos passar aqui, né, para alguns exemplos que estão de atividades que estão sujeitos a essa análise do fator R, tá? Então, veja que, né, você vai ter que verificar esse fator R para poder enquadrar no anexo 3 ou no anexo 5. Quais são?
fisioterapia, arquitetura, urbanismo, medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, odontologia e prótese dentária, psicologia, psicanálise, terapia, várias outras, é uma lista extensa, tá? Medicina veterinária, serviço de comissária despachante, de tradução, de interpretação, auditoria, economia, consultoria, agenciamento, tá? Então uma lista grande, mas é só para vocês terem referência de que se for alguma dessa prestação desses serviços, você vai ter que verificar o fator R antes de enquadrar no anexo 3 ou no anexo 5, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, que é bem interessante também, é a questão do salão parceiro. O que é esse salão parceiro? Né? São os salões de beleza, onde tem pedicure, manicure, esteticista, ok? Então, veja, aí nós tivemos uma inovação também com a Lei 12.592 de 2012 e logo, né, também uma inserção também por meio de lei complementar, uma alteração na própria Lei do Simples Nacional. O que ocorre? Tá? É válido para microempresa e empresa de pequeno porte, ou seja, se estiver enquadrada nesses limites, esse salão ele pode ser constituído como um salão parceiro. E aí, que benefícios ele vai ter? Tá? Veja, até então, né, até antes de ter essa possibilidade do salão parceiro, esses salões de beleza, tudo que eles faturavam, ou seja, todas as receitas brutas eram computadas ali para verificar qual que era o enquadramento que ele, né, iria sofrer, ok? Então, veja, mesmo aquilo em que efetivamente não ficava para o dono do salão. Tá? Aquilo que ele retirava e já repassava para aquela cabeleireira, para aquela manicure, para aquele esteticista que trabalhavam ali, né, prestando serviços para aquele salão. Mesmo assim, acabava sendo computado como receita bruta e para limite de enquadramento também. Então, uma das, né, mudanças nesse regime de salão parceiro, justamente tem que se firmar um contrato de parceria entre os trabalhadores, quem está trabalhando, os prestadores de serviço desse salão, o salão, tá? Isso tem que ser firmado em termos de contrato, mas aquilo que é repassado, né, que o salão não fica para si como receita, mas que é repassado diretamente para esses parceiros nessa parceria, cabeleireiro, pedicure, né, e etc., esteticista, ok? Massagista, isso então é descontado da receita bruta. Isso não entra para fim de apuramento da receita bruta. Logo, né, isso vai ser muito bom porque vai reduzir, tá, o montante do tributo devido, porque ele vai ficar numa faixa de um faturamento, de uma receita bruta menor, ok? Então, isso também, né, vai ser bastante interessante para esses salões, certo? Bom, algo também que chama a atenção e que nós vamos verificar também é o seguinte, vamos lá, tá? O salão, ele deve reter essa possibilidade, ele pode fazer né, descontar da receita bruta, mas ele vai ter que ter uma obrigatoriedade. Que obrigatoriedade é essa? Ele vai ter que reter como substituto tributário, ele que vai ter que reter o imposto de renda, né, e o INSS daqueles prestadores lá de serviços, ok? Que mais, né? Veja, o anexo 3, ele vai aplicar o anexo 3, ok? Para os serviços que ele está prestando, mas vamos supor que esse salão, ele também, além dos serviços que ele preste, e a gente vê isso comumente nos salões, né, de beleza, que vende produtos também. Não só presta o serviço, não é aquele produto que ele usa, vou usar um shampoo, né, para lavar, né, o cabelo, não, nada disso. Mas se ele, além da prestação de serviço, ele ainda vende produtos à parte, né, a parte do serviço prestado, então ele vai ter que observar, né, e os anexos, e aquilo que é a venda de serviço, que está junto com o produto, porque não tem como ser descasado, como é que você lava um cabelo sem aplicar um shampoo? Então está junto, então vai lá no anexo 3, que é de serviços. Mas a venda separada de mercadoria, essa venda de mercadoria, o que vai ser feito com essa venda de mercadoria? Vai ser lá no anexo 1, comércio. Tá? Por quê? Porque ele está comercializando um produto. Então, né, às vezes, o salão vai ter que ver se vale a pena ele comercializar ou não comercializar, de que forma, e vai ter que apartar essas operações.
ok? Ele realmente vai ter que apartar. Bom, terminando nessas considerações, vamos falar como é que fica o repasse. Nós vimos, então, que esses anexos todos, tá? Eles, então, nos trazem aí uma forma de tributação que é progressiva. São 6 faixas, né, onde tem as bases de cálculo, a aplicação das alíquotas, a progressividade, aquele que tem receita bruta maior. Quanto maior vai ficando a receita bruta, maior vai ficando a alíquota, ok? Então, é interessante, ela é progressiva nesse sentido. E, além disso, né, depois do produto dessa arrecadação toda, tá? Quem que administra isso? Nós vamos ver que quem administra isso é o Comitê Gestor do Simples Nacional. Tá? Esse comitê gestor também está previsto na Lei Complementar 123 de 2006, já foi instituído, tá? Tem regras e ele, né, não é só esse comitê, mas esse comitê, né, o principal, ele vai fazer essa administração, inclusive ele é que vai dizer sobre esses repasses. Então, veja, ele é que define o sistema de repasses do ISS para os municípios, do ICMS para os estados e aquilo que é receita, né, de Seguridade Social, tá? Repassar para a Seguridade Social, ok? Então, ele é que tem essa incumbência, tá? Vamos falar um pouquinho agora, gente. Então, a gente já viu, né, que há quem faça essa administração, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional, tá? E daqui a pouco vamos falar sobre o parcelamento. Como é que fica o parcelamento no Simples? Mas, certo? Antes disso, né, eu quero chamar os senhores para o nosso próximo quiz. Vamos lá, gente? Peço então que venham as perguntas do quiz. Em relação às formas de tributação no Simples Nacional, é correto afirmar que: letra A, na tabela referente ao comércio, anexo 1, está previsto o ISS. E aí, o que vocês acham? Está previsto o ISS? Vamos lá para a alternativa B. Na tabela referente à indústria, anexo 12, não tem previsão do ICMS? Será? Item C, a tributação é regressiva, sendo aplicada uma alíquota única, independente da base de cálculo? E a letra D, a tributação é progressiva com 6 faixas de faturamento e 5 tabelas, onde nós temos comércio, indústria e serviços. Tabelas essas anexas à Lei Complementar 123 de 2006. E aí, pensem um pouquinho, tá? E peço a resposta a essas questões. Resposta correta? Letra D, pessoal. Quem respondeu letra D acertou. Vamos lá, letra A. O que está errado na letra A? Realmente, o primeiro anexo é referente a comércio. Se é referente a comércio, tem ICMS e não tem o ISS. Então, não está previsto o ISS. É isso que está errado. Na segunda, a segunda alternativa, a letra B, também está errada, porque diz que na tabela referente à indústria, que é o anexo 2, isso está certo. Realmente, o anexo 2 é referente à indústria. Mas o que está errado é que está falando que não tem previsão do ICMS. Tem sim, tá? Tem previsão do ICMS e além do ICMS, do IPI. Não tem previsão do ISS, ok? Letra C, a tributação é regressiva. Já começa errada, né, gente? Porque nós vimos que o Simples Nacional é bem interessante porque ele tem uma progressividade das alíquotas, ou seja, quanto maior a receita bruta, e aí vai determinando de acordo com aquelas faixas, quanto maior for, maior é a alíquota aplicável. Então, letra C está errada porque a tributação não é regressiva e a alíquota não é única, ela é progressiva. A letra correta é a que nos diz, é a letra D, a que nos diz que a tributação é progressiva com 6 faixas de faturamento, sendo, né, que começa lá, até 180 mil, do 0 até 180 mil, a primeira faixa, aí a segunda, a terceira vai vindo progressiva até a última que culmina em 4.800.000. E 5 tabelas. Essas 5 tabelas são 5 anexos à Lei Complementar 123 de 2006, para que as empresas, as pessoas jurídicas saibam onde elas vão se enquadrar, certo? Se de comércio, elas vão estar no anexo 1, se for indústria, no anexo 2, se for serviços, anexos 3, 4, 5, a depender, né,
do tipo de serviço e também, né, do fator R, ok? Bom, vamos continuar então. Vamos falar agora sobre o parcelamento. Então veja, há parcelamento sim nesse regime do Simples. Logo da instituição da Lei Complementar 123 de 2006, a Lei Complementar do Simples Nacional, aqueles que estavam em débito para poder aderirem a essa sistemática, foi efetuado um parcelamento excepcional, em mais vezes, mais número de parcelas, certo? Mas isso já acabou, né? Porque desde 2006 até agora, então já faz bastante tempo, mas ainda assim há uma possibilidade de parcelamento sim, e vamos ver qual é. Então, até 60 meses é possível, então, parcelar os débitos do Simples em até 60 meses e cabe reparcelamento. O que é isso? Ora, se você parcelou, mas não conseguiu pagar, é possível reparcelar, soma-se tudo, né? Subtrai-se, exclui-se aquilo que já foi pago e recomeça, então, um novo parcelamento, 60 meses, ok? Por enquanto é o máximo que é permitido. Com relação ao parcelamento, ainda é muito importante, gente, que vocês saibam que esse parcelamento, ele caracteriza, de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006 e com qualquer outra lei que esteja prevendo parcelamento, é uma confissão irretratável, irrevogável de dívida, ou seja, você está assinando que você deve, não tem o dinheiro para pagar de uma vez, então você vai pagar a forma como a lei te permite, parcelando. Então, não pode ser discutido. Isso que você parcela não pode, não cabe mais discussão administrativa. Não tem como você impugnar administrativamente aquilo que é objeto de parcelamento. Agora, cabe no judiciário, sim, você questionar isso. Não cabe na esfera administrativa, certo? O que mais? Com relação ao parcelamento ainda, então é interessante que vocês saibam então, que existe esse parcelamento de 60 meses, já teve um parcelamento especial para adesão ao Simples Nacional, isso já terminou, por enquanto o parcelamento que existe esse aí, e é uma confissão irretratável e irrevogável de dívida, ok? Bom, vamos voltar aqui para ver o que mais que nós temos com relação restrições ao pagamento, né, para a gente encerrar. As restrições ao pagamento se você atrasa 3 parcelas consecutivas ou intercaladas, alternadas, você será excluído desse parcelamento, certo? Então, não é mais possível essa sistemática do parcelamento, ou, né, no caso, se você atrasar uma só parcela, estando todas as outras pagas, mas você esqueceu uma aí para trás. Você também vai ser excluído do parcelamento, ok? Então, essas são as regras com relação ao parcelamento. E aí, nós encerramos essa aula 3. Agradeço a presença de todos os telespectadores, né, e aguardo vocês para a nossa próxima aula, né, que será a aula 4. Agradeço a participação. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.